Olá, amigos de um bom café e uma grande negociação. De novo aqui, Eduardo, e lá, Marcelo Rosadilla. Hoje estamos tratando de uma grande obra relativa a cross-cultural, as diferenças culturais, onde Marcelo é uma autoridade no tema, professor com muitas aulas, muitas horas de voo trabalhando no cross-cultural. Fala, meu amigo. Eduardo, tu sabe que eu me lembrei agora, cara, que eu esqueci do meu café. Só isso. Lembrei que eu esqueci do café. Mas um grande prazer estar aqui contigo para falar de negociação, que é o mais importante, né? Isso é verdade, brother. Também a essa hora do dia, tomar um café só para quem está aí na América, né? Mas hoje nós vamos trabalhar em cima da obra de Richard D. Lewis, When Culture Collides, Leading Across Cultures. Esse livro é praticamente uma bíblia dentro das escolas de negociação norte-americana, onde traz todos os perfis das culturas. O que nós, inclusive o Marcelo, eu e muitos precisamos aprender é que nós somos diferentes. E nessas diferenças, algumas vezes é o que faz a negociação produzir resultado. Muitos nos perguntam por que na América a negociação é tão fluida, é tão incandescente, enquanto no Brasil existe muita emoção e muitos toma lá e dá cá sem receber no final do dia. Hoje vamos debater as diferenças culturais entre os norte-americanos e os brasileiros e por que na América funciona e muitos dizem que no Brasil não funciona. Marcelo está aqui para nos trazer todos esses detalhes de tudo que nós aprendemos por lá, eu trazendo e ele levando. Grande abraço, meu amigo. Igualmente, Edu, um grande prazer estar aqui de novo, trazendo coisas tão interessantes, né? Eu tenho que te corrigir, porque eu não sou autoridade em nada, muito pelo contrário, minha paixão por questões inter e intraculturais é só curiosidade e paixão mesmo. Claro que eu leio bastante, mas é mais porque eu acho que eu nasci exposto a esse tipo de ambiente, assim. E existem muitas coisas relativas que a gente pode falar sobre, principalmente cultura, né? O que é cultura? Isso já iniciamos por aí, que já é um debate ferrenho, definir o que é cultura. Mas não vamos entrar em tantos detalhes, eu sei que tu tens algo mais planejado para depois falarmos sobre cultura algum outro dia. O que nós temos que falar agora é realmente a diferença de approach, né? De como chegar na negociação e o que a negociação significa, tanto para americano quanto para brasileiro, né? Eu sei que muita gente talvez não vá gostar do que eu vou falar, até porque vai ser muita crítica quanto à nossa própria cultura, nossa cultura brasileira, mas, como dizia já próprio John Oliver, ele diz que eu critico porque eu gosto, porque eu amo. Se eu não gostasse, eu não criticaria. E porque sei também, né? Infelizmente eu conheço, ou felizmente conheço bastante das duas culturas. Mas uma das coisas mais gritantes, não sei se tu notas isso, Eduardo, eu acho que é até a percepção do que é a negociação, né, para o americano e para o brasileiro. Não acha? Verdade, Marcelo. A percepção que nós temos é principalmente com relação à dinâmica da negociação. Enquanto o norte-americano vai direto ao ponto e busca o resultado, o brasileiro ele tem uma espécie de dança ao redor daquele ponto que ele quer buscar. O americano ele entra querendo já com um planejamento, claro que aquilo pode dar certo ou dar errado, como tudo na vida, mas ele entra com um planejamento buscando exatamente os objetivos e ele quer escutar, inclusive, da outra parte qual é o objetivo, para que ele possa, como chegar ao sim, expandir a torta e aí saber quais são os interesses da parte e poder ter aquele dar e receber do Adam Grant, give and take, e assim haja a possibilidade de ele sair daquilo ou daquele jogo, daquele processo com um resultado. E é interessante que eu me lembro com alguns professores, quando eu ia conversar com eles, e eles chegam assim, Eduardo, me dá aquilo que tu quer, mas
direto ao ponto, tá? Porque nós levávamos 5 minutos para explicar o que você estava fazendo lá, para depois dizer o que você queria. E eles já conhecem a forma como o brasileiro se refere aos temas, e quando já entrava no tema, já cortava e já buscava, vai direto ao ponto. Então, o que acontece muito é aquela conversa do elevador, né, de 20, 30 segundos, e traz aquilo que quer, e se ele puder te entregar, ele vai te entregar. Então, já no próprio livro do Richard Lewis, ele traz a questão que o brasileiro, muitas vezes, ele fica rodando e não diz exatamente o que quer. Ele diz muitas verdades, mas aquelas verdades estão implícitas, não estão explícitas. E claro que isso tem um viés cultural, tem uma posição cultural, que nós até algumas vezes entendemos que é politicamente incorreto negociar. Não se negocia preço, o dono dá o preço. E isso é um interessante, que nós entramos para um processo da negociação, que vai ser uma conversa longa durante o ano, com relação à ancoragem. E nós não queremos trazer uma ancoragem com respeito à outra parte, enquanto o americano utiliza esse primeiro movimento da ancoragem imediatamente para colocar exatamente a zona desse possível acordo clara e evidente na mesa. Marcelo, me conta das tuas experiências. Eu já trouxe uma acadêmica, mas me conta uma das tuas experiências em vida. Não, sem dúvida, é um assunto fascinante. Enquanto tu falas, eu fico pensando em milhões de coisas que dá para falar. Por exemplo, tu falaste na maneira de se comunicar, né? Cada cultura tem uma maneira de se comunicar. Tanto que o francês, por exemplo, era usado antigamente nas questões diplomáticas. Por quê? Porque é uma língua linda, e o francês, culturalmente, ele gosta de falar bem, ele faz questão de explicar as coisas de uma maneira bela, porém muito exata. E nós brasileiros sofremos disso também, né? É aquela velha história. Aqui nos Estados Unidos, se eu pergunto, como eu vou de Malibu a LAX, ao aeroporto de Los Angeles? Alguém pode me dizer, se é americano, ele vai me dizer, olha, pega aqui a PCH, a Pacific Coast Highway, vai até o sul, aí tu vai ver placas e vai chegar lá. O brasileiro já gosta de, não, tu vai pegar essa rua que é linda, tu vai olhar para o lado, tem umas casas maravilhosas, montanhas do lado, se tu tiver tempo, para num restaurante tailandês que tem ali em Topanga. E não me chega uma hora, não me diz como chegar no aeroporto, né? Então tem muita dessa programação, a gente chama de programação cultural, né? Cultural Programming, que nós temos, que envolve vários fatores, não só onde nascemos, mas também a língua, costumes, vestimentas, etc. E na negociação, isso fica muito, muito aparente, né? Principalmente quando se falando em duas culturas diferentes, como a americana e a brasileira. E a brasileira, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que até o Lewis fala no livro dele, é que o brasileiro ele tem primeiro, o americano também ele não planeja muito, quer dizer, no geral, as pessoas, a gente vem falando isso há muito tempo, as pessoas não planejam a negociação, né? Eles não sentam antes para planejar o que vão negociar, onde eles querem chegar, quais são as suas opções, etc, etc. Pouquíssima gente faz isso, pouquíssimos advogados fazem isso. Então é uma coisa recorrente. Porém, culturalmente, o americano é um povo que planeja, que ele sabe o processo início, meio e fim, ele pelo menos ele antevê o processo no início, meio e fim. E o brasileiro não fala isso. Inclusive, o que eu estava falando, que o Lewis fala isso no livro, que ele diz que o brasileiro geralmente é aquela explosão no início, aquele entusiasmo, aquela vamos fazer, e aí vai perdendo fôlego, e quando vê, acaba. Eu já passei várias ocasiões, já passei por várias ocasiões em que eu negociava com brasileiros em nome dos americanos, e era aquele entusiasmo no início, e eu como brasileiro, eu queria fazer negócio com os brasileiros. Então eu passava para os americanos, olha, isso, a gente pode fazer isso, vai acontecer isso, e eles falaram isso, e a gente pode terminar nisso aqui. Aí passava 4, 5 meses, e o pessoal me perguntava, e aí? Os brasileiros deram retorno? Eu digo, cara, nada, silêncio total. Aí eu voltava a falar, e não, vamos deixar isso para depois, aí perdia o fôlego mesmo, tipo... parecia um carvão, né? Que dava aquele
stoke, né? Dava aquela coisa no fogo, e de repente ia morrendo, ia morrendo, ia morrendo, ia morrendo. E eu acho que tem muito isso, né? Essa coisa cultural nossa de nós não planejarmos, nós acharmos legal, mas não fazermos nada sobre aquele entusiasmo, né? Pô, vamos fazer, tá, mas fica só no vamos fazer. Até no dia a dia a gente vê isso, né? Pô, vamos lá em casa, vamos fazer aquele churrasco, vamos. Nunca acontece churrasco, né? De novo, uma crítica minha à nossa cultura, minha cultura, né, também. Então, eu Na acho que verdade, a tua tem... crítica não é uma crítica, é uma constatação. E o que nós precisamos, talvez, é aprender que nós precisamos ser mais persistentes, que isso é um dos traços que os norte-americanos e os anglo-saxões têm no trato deles. Eles são persistentes naquilo que eles querem. Eles vão atrás, eles vão em busca, eles vão provocar que isso acontece, que isso é um traço que Lewis traz, a persistência do norte-americano. E voltando àquele tema da ancoragem, eles trazem e botam as cartas na mesa. Eles apresentam tudo, todas as oportunidades e todas as fórmulas que podem acontecer. E eles adoram quando a outra parte também traz cartas, traz oportunidades, traz aquele jogo que sempre há possibilidade de produzir mais, e o resultado vai acrescentar. E aí nós entramos novamente para o Fisher, o Yuri e o Patton, expand the pie, expandem a torta. Então eles chegam com uma ideia de uma torta de um level, de um volume, e sai com 3, aquelas tortas de casamento já. E claro, porque eles buscam o relacionamento também. Não somente... Claro que existem negócios que são toma lá e dá cá e ponto final, mas eles buscam o relacionamento, eles buscam um jogo para continuar com aquela intensidade, o termo que tu usastes, e aí nessa intensidade continuar sendo givers and takers, doadores e tomadores, e ser aqueles matchers que vão encontrar um resultado e sempre ficar jogando no que eles chamam de jogo infinito. E isso é muito bacana, muito interessante ver que nessa, vamos dizer assim, como dito, que eles fazem aquele planejamento para chegar, é para não terminar somente nessa jogada. É para que o processo continue sempre rodando e acontecendo e todos acabam ganhando. Então, esse é uma das características. Mas, Marcelo, também eu gostaria que tu trouxesse aquela característica do indo para o oeste americano, de vá lá e consiga tudo, e tome tudo, que foi, digamos assim, uma forma que aconteceu com os Estados Unidos, que só começaram a civilização, ou tomando a América pelo leste, e aí depois começaram a expandir para o oeste, e qual foi o efeito disso? Até eu estava pensando exatamente nisso enquanto tu falavas, né, que foi exatamente, eu acho que é o que construiu o caráter americano, né, de autonomia, de empreendedorismo, que foi quando houve a exploração do Oeste. Claro que vamos deixar de lado, e aqui põe-se entre parênteses sarcasmo, vamos deixar de lado o fato de que houveram vários povos que não foram tão passíveis, vamos dizer assim, quanto a deixar os americanos explorar o Oeste, né? A cultura branca americana basicamente destruiu, matou milhares de índios nessa exploração do Oeste. Porém, deixando isso de lado, essa questão de explorar, da exploração do Oeste, era muito isso, olha, tem terra para todo mundo, vai lá, se tu conseguir passar o Grand Canyon e as Rockies, e chegar lá e encontrar uma terra, pega que é tua e toma conta e faz o que for preciso para tu prosperares, né? Então tem muito disso na maneira de negociar do americano, né? Ele, como eu disse, ele planeja, ele sabe onde ele quer chegar, ele anteviu todo o processo, então ele sabe exatamente qual é o objetivo que ele tem. E tendo essa autonomia, ele vai fazer de tudo. E isso é uma coisa que eu acho que eu já devo ter falado contigo já, que é uma crítica muito grande que eu tenho
quanto à nossa sociedade, a nossa cultura brasileira, é que nós temos uma cultura muito de paternalismo, de esperar que o Estado tome conta de nós, né? Exatamente por isso que a gente tende, talvez, a usar o judiciário ao invés de nós buscarmos, através da mediação, da negociação, tomar conta dos nossos próprios negócios, tomar conta da nossa própria vida. E o americano não tem isso. O americano é eu por mim, vamos lá. Claro que por muitas vezes, de novo, pode se tornar um pouco individualista, até imperialista, né? Uma herança britânica, mas tem esse valor também, né? De vamos lá, vamos. E outra coisa, tem time is money, né? Tempo é dinheiro, não tem, a gente não tem muito tempo, e sempre com foco em futuro, vou fazer mais, vamos lá, se está demorando muito isso aqui, pô, tchau, muito obrigado, até a próxima. E o brasileiro sofre com isso, né? Principalmente numa mesa de negociação que tem a ver com muitos fatores que um dia a gente vai falar aqui, mas um dos fatores é esse. Claro que tem aquele quebra-gelo, aquela conversa tranquila no início, como é que você vai, prazer, sou fulano e tal, mas deu. Partiu uns 5 minutos de apresentação e aí já partiu para o negócio. Vamos lá, vamos negociar. O brasileiro já não, já fica... Se tem rodada do brasileiro, então, Campeonato Brasileiro de Futebol, aí, pô, essa quebra-gelo vira 45 minutos de conversa, fora as outras 2 horas que é sobre família e hobbies, né? Então, há um choque cultural quando essas duas culturas, embora muito semelhantes, se encontram numa mesa de negociação. Algumas vezes, business are business faz com que os americanos sejam considerados cruéis, sem misericórdia. Eles estão lá pelo money, pelo dinheiro, pelo resultado. E quem não está em negócio Exato. pelo dinheiro, pelo resultado? E muito interessante, que eu também vi muito forte na cultura americana, é que mesmo aqueles profissionais que são ruthless, sem misericórdia, cruéis nos negócios, eles desenvolvem atividades completamente sem resultado econômico. Por exemplo, o voluntariado é muito grande, inclusive começa desde a época das escolas, de existirem classes ou cadeiras para o nosso brasileiro, onde eles vão desenvolver atividades voluntárias. Muitos advogados trabalham no seu escritório pro bono, com algumas atividades sem vantagem econômica. Tive muitos colegas mediadores que também desenvolviam atividades pro bono, sem resultado econômico, mas para partes da sociedade ou partes de alguma comunidade que precisam de algum auxílio e apoio. Então, existe... Give back, né? Give it back, exatamente. Retribuir, então, né? Que a palavra retribuição, retribution em inglês não tem nada a ver, mas em português é retribuição, é retribuir ao que a tua comunidade te deu. Exatamente. Enquanto nós vamos olhar para o lado do brasileiro, nós algumas vezes não cobramos aquele valor adequado pelo trabalho que estamos desenvolvendo, e aí acaba faltando espaço na agenda para poder fazer aquele trabalho voluntário de entregar, de devolver para a nossa comunidade aquilo que nós acabamos recebendo de algumas esferas que podem pagar por aqueles que não têm condições de pagar. Então, isso é um outro aspecto cultural. Eu queria trazer mais um detalhe, agora falando do brasileiro, comparando com o norte-americano. Quando o americano ele dá um preço, é aquele preço mesmo. Ele ancora aquele preço, ele bota as cartas na mesa. E muitas vezes, isso é o Lewis falando, muitas vezes o brasileiro dá aquele acréscimo, porque já está esperando uma barganha. Então, se está vendendo um jogo de pneus por 100, ele vai botar 120 porque já sabe que alguém vai puxar aquele jogo de pneus para 100. Uma venda de uma casa, um corretor vai chegar e dizer, olha, sua casa vale 750, vamos começar com 830.
porque virá aquele valor vai ser puxado e reduzido. Então ele sublinha que uma das características da nossa sociedade é que já se espera que o valor dado inicialmente não é o valor final, que o valor pode ser a menor. Então, ficaria, vamos dizer assim, mais objetivo e mais prático quando nós entrarmos em alguma coisa que tem valor pessoal, fazer um valor de mercado. E o valor de mercado é o valor que existem pessoas aptas a pagar por aquele bem, e não aquele valor que eu sinto que o bem vale. Então, aí entra o aspecto emocional do aspecto racional da negociação, que é uma dinâmica completamente diferente entre a nossa cultura mais latina contra a cultura norte-americana. E, de novo, quando eu uso contra, é só por uma questão de comparação, não é que exista algo melhor ou melhor, funciona para nós, está funcionando. O que, pessoal, nós estamos querendo trazer aqui é fazer uma comparação porque que o norte-americano é muito mais independente e toma para si as rédeas dos resultados, e mesmo que tenha aqui a corte para começar a ter uma negociação, enquanto o brasileiro ele vai à corte e deixa o processo desaguar nas cortes superiores e não toma essas rédeas e dá um resultado daquele que ele está buscando e esperando. Então, Eu acho. Desculpa. não, são linhas diferentes e está funcionando para nós aqui, tá, mas poderia ser melhor, poderíamos utilizar, já que a roda foi inventada, vamos usar a roda então. Vai lá, Não, Marcelo. realmente, e eu acho que tem muito a ver, por exemplo, uma das coisas que a nossa cultura tem, que eu acho invaluable, como se diz em inglês, né? Sem valor, de tão legal que é a questão das relações interpessoais, né? O brasileiro adora a relação interpessoal e as fomenta e toma conta, né? Realmente nutre aquilo ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso também tem a ver em como eu vou negociar. Se a questão que eu estou negociando é mais importante que a relação que eu tenho com a pessoa que eu estou negociando, eu vou ser muito mais competitivo do que se o oposto fosse verdadeiro. É aquela velha história que eu gosto de usar o exemplo a maioria dos americanos vai à igreja no domingo. Então, é mais um lugar social do que realmente um lugar de... Quer dizer, é um lugar de fé, obviamente, mas é muito mais que um lugar de fé, é um lugar mais social. O pessoal faz muitos eventos em relação àquele grupo que você conhece da igreja. Então, imagina você ir na igreja, aí você conhece todo mundo, né? Não sei o que denominação seja, mas que dá aquele abraço no fim, a paz esteja contigo, alguma coisa assim. Então você conhece. Aí o fulano, um dia que você não conhece, não sabe nem o nome, ele diz, sou José e tal, tudo bem e tal. No outro fim de semana você encontra ele e diz, pô, não tem $100 para me emprestar? Claro, tá aqui, tô aqui na igreja, eu te conheço, vou te vendo no próximo domingo, tudo bem. Aí no próximo domingo você vê ele também, ele abana de longe e nem fala do 100. Já fica meio estranho. Aí no outro domingo de novo, mesma coisa, ele abana e tal. Então, quando é que você vai começar a cobrar esses $100? O quanto esses $100 são importantes e o quão é importante é a relação que você tem com esse membro da sua igreja. E se fossem 10 mil? E aí o que muda? Muda a relação. Então tem muito isso, quanto vale a relação e quanto vale a questão que está sendo negociada. E o que o americano é muito bom mesmo, é admirável, assim, é que ele sabe separar isso. Como a gente sempre aprendeu, né? Seja soft. Duro com as pessoas, Não, duro com a negociação, com o objeto, e macio com as pessoas. Isso. O americano ele consegue fazer isso. Você entra numa negociação, nem mesmo uma negociação, mas qualquer interação com o americano, ele sabe dividir, ele sabe entender que se a gente está tendo um problema com essa negociação, não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que eu estou lidando. Então, muitas vezes ele entra numa negociação, ele parece ser uma pessoa sem escrúpulos, totalmente competitiva, e aí, quando acabou a negociação, independente de entrar em acordo ou não,
ele te cumprimenta e te agradece, e ele vai te dizer oi, ele vai conversar contigo sem problema nenhum. E o brasileiro já leva isso muito próximo ao peito, né? Tipo, pô, não gostou, o cara não gostou de mim. Não, não tem nada a ver. A gente tem que ser soft, né? Não é macio, mas doce. Deve ser doce com as pessoas e duro com as questões que está sendo negociado, né? Isso é muito difícil na cultura brasileira, né? A gente não consegue separar isso. Sabe que isso acontece muito nas questões de condomínio, nas assembleias gerais de condomínio. As partes começam a debater e começam a divergir, e aqueles que se cumprimentavam na portaria ou no elevador já não começam mais a entrar no mesmo horário, já começam a entrar num outro elevador, já ficam no carro enquanto vê que o vizinho chegou. Então, existe isso. Eu costumo dizer que as relações de condomínio são o primeiro estágio da relação política na vida social. Claro que o primeiro, na verdade, é na família, mas em condomínio nós estamos tratando com pessoas que são externas aos nossos relacionamentos iniciais, e se vê muito desses conflitos progredirem após assembleias de condomínio, e algumas vezes tratam-se de mudar de prédio ou Ah, de condomínio horizontal. e pode vir até acontecer crimes, né? Acontecem crimes, né? Marcelo, muito obrigado por trazer os teus pitacos com Prazer, essa prazer. comparação cultural entre norte-americanos e brasileiros barra latinos. Nós sabemos que ainda tem muita diferença com brasileiros entre argentinos, brasileiros e uruguaios, brasileiros e chilenos e bolivianos, e assim sucessivamente. O Brasil é um país continental. Dentro do próprio país existem muitas diferenças, mas eu tenho que te agradecer porque sempre traz visões específicas de certos momentos, e é importante para o nosso público que tem curiosidade com relação à América entender que existem grandes diferenças, e essas diferenças não fazem eles melhores, não fazem de nós piores, faz exatamente o que eles são, exatamente o que nós somos. O que talvez nós estamos querendo trazer aqui, o nosso bottom line, o nosso ponto mais, digamos que nos traz mais valor, é anunciar que nós devemos ter a responsabilidade de tomar atitudes, e essas atitudes serão decisões para que nós nos venhamos emancipar de uma determinação que um terceiro venha dar, Não, seja onde for. e tem duas coisas boas nisso, né? Que nós aprendemos sobre nós mesmos e até como melhorarmos numa mesa de negociação, e também sobre sabermos, ao sabermos sobre a outra pessoa com quem nós vamos negociar, nós também podemos negociar muito mais eficazmente, né? Então, só tem ganho. Expandir a torta, meu amigo. É o win-win. Deixar o zero-sum game fora do esquadro, onde ninguém ganha, e buscar sempre um resultado positivo para todos envolvidos. E essa é uma das razões dos nossos encontros por aqui, e fazer uma partilha do que nós aprendemos e passamos. Eu passei lá, Marcelo continua passando, principalmente com esses momentos que vem assolando a América, e principalmente e por reverberação o mundo todo. Vamos lá, vamos deixar esses assuntos para outros episódios. Agora eu só posso agradecer a quem ficou até agora aqui conosco, e se tiver algum pitaco, tem uma caixinha aí embaixo para dar um alô e nos deixar a impressão de vocês. E se curtiu, thumbs up. Se não curtiu, deixa lá dizendo o que gostaria que nós implementássemos ou aprimorássemos, mas o importante é que todos participem. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo nosso encontro aqui. É uma satisfação te ter e ter teu sorriso e a tua inteligência compartilhando tudo aqui conosco. Obrigado a ti, cara. Tu sempre infla meu ego também, e prometo que da próxima vez eu trago um café. É isso aí, turma. Até a próxima. Grande abraço.